Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família nesses tempos e que a graça do Senhor esteja sobre você. Hoje, excepcionalmente, pela impossibilidade do pastor Davidson Freitas fazer o vídeo, nós estamos ministrando a lição de número 12, cujo tema é Consciência da Grande Obra. Consciência da Grande Obra. O texto base da nossa lição se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu havia edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, e agora te pedimos que o Senhor nos abençoe na ministração da mesma, ó Deus, para que possamos aprender e compreender, ó Deus, o significado desta grande obra em nossa vida. Abençoa cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como falamos, o título da nossa lição é a consciência da grande obra. Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. Ele colocou-se à disposição do Senhor a fim de ser instrumento vivo nas mãos divinas para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, e a qual ele entendera ser o propósito de Deus para a sua vida, e recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador em Jerusalém. O título persa, Tirshata, lhe concedia autonomia para agir e realizar a grande obra de reconstrução dos muros da cidade. Mas essa obra não se limitava, e aí está o segredo, aos aspectos puramente físicos. Se expandiu a realidade social e, sobretudo, espiritual do povo. Havia uma grande obra a ser feita, e o texto base dessa lição tem muito a nos ensinar. Nós aprendemos nessa introdução que Neemias tinha consciência de que ele não somente tinha a sua obra, a sua missão a fazer, mas havia por trás disso uma grande obra a executar, de modo que ele não podia perder o foco, de modo que ele não podia perder a consciência daquilo que ele estava fazendo, a consciência da sua missão. Meus queridos, nós começamos a aprender algumas coisas aqui. Aprendemos que todos nós temos as nossas obras, todos nós temos os nossos afazeres. Você quer estudar, você quer trabalhar, você tem os seus projetos de vida. Mas todos nós temos que estar conscientes de que nós temos uma grande obra a ser feita. Estamos debaixo de um grande projeto. Estamos debaixo do projeto de Deus para a nossa vida. E é esse o projeto que nós devemos manter o foco. Porque todos os outros projetos na vida da gente, eles estão debaixo e sob a condição desta grande obra, deste grande projeto. Neemias, ele pensou isso. Neemias, ele tinha consciência disso, e ele não perdeu o foco. Este é o primeiro ponto da nossa lição, mantendo o foco. A frase célebre de Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer,
no verso 3 especialmente, mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora por meio da qual devemos realizar, e se não aceitar, e não fugir disso de forma alguma, nem fugir e muito menos desistir. Assim como Neemias enfrentou muitas investidas dos inimigos, nós também enfrentamos muitas lutas intensas. A pandemia, por exemplo, trouxe à tona algumas dificuldades que já existiam no nosso meio, mas que estavam ocultas, estavam ali, o comodismo espiritual, aí intensificou outras, como por exemplo, muitas pessoas doentes espiritualmente, adicionou algumas outras, sem dúvida, algumas outras dificuldades que enfrentávamos no passado. Todavia, mesmo assim, nós não podemos desistir, porque devemos ter consciência de que estamos envolvidos num grande projeto, de que estamos envolvidos numa grande obra, de que estamos envolvidos no projeto de Deus para a história. Certamente, muitas coisas nós vamos aprender no processo de recomeçar. E uma das coisas que devemos aprender nesse processo é de que por mais que tenhamos projetos, por mais que tenhamos foco nesses projetos, o nosso foco maior, a nossa direção maior deve ser o projeto de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa existência nesse mundo. O Senhor nos incentiva a ser fortes e corajosos diante do grande desafio de levar a esperança em Cristo Jesus a toda criatura até os confins da terra. Você está envolvido nesse projeto? Você está envolvido nesse propósito? Neemias foi um líder, o qual manteve o foco na missão que recebeu do Senhor. Ele não estava preocupado em ser popular, em ser aceito pelo povo. Ele estava preocupado com a fidelidade a Deus acima de tudo. Por isso, manteve a visão na grande obra a ser realizada. Henry Blackaby afirma: o mundo precisa de líderes religiosos que se orientem pela agenda de Deus. Isso é muito importante porque nós vivemos um tempo em que muitos líderes religiosos se orientam pela política, por estar perto do poder, por estar consciente de uma grande obra, mas não no sentido espiritual. Não, os líderes cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, devem sempre se orientar pela agenda de Deus. O mundo precisa de esposos e esposas, mães e pais que saibam aplicar as promessas bíblicas no lar, em vez de se apoiar nos conselhos, nos livros de autoajuda. Buscar sempre a ajuda do alto, sem sombra de dúvida. Ainda que tudo ao nosso redor nos pressione ou tente nos distrair, devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias, em nossas igrejas. Nós devemos manter o foco do projeto de Deus para nós. E a partir disso, quando eu tenho foco no projeto de Deus para nós, eu consigo interpretar à luz deste grande projeto todas as minhas ações. Por exemplo, se eu tenho foco no projeto, na grande obra, no grande projeto que Deus tem para a minha vida, eu certamente não vou buscar meios ilícitos para conseguir ter vantagens nas coisas, nos projetos que eu tenho. Eu, por exemplo, vou procurar ser um bom pai, um bom esposo, porque eu tenho em mente, no meu foco, o foco da minha ação, a grande obra, o grande projeto, a grande ação. Mas não pense que isso é fácil, porque o inimigo é persistente. Nós vemos aqui, nessas passagens, que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa, não aceitaram o seu foco e fizeram tudo para distraí-lo do foco original. E continuaram insistindo para se encontrarem com ele. Foram 4 tentativas sucessivas e, como receberam sempre a mesma resposta, eles mudaram de estratégia e enviaram na 5ª vez um mensageiro com uma carta aberta acusando Neemias de revolta, de rebelião.
Nosso inimigo, sem dúvida, é insistente, ele nunca desiste de tentar nos destruir, nos desestabilizar. Ele veio para matar, para roubar e para destruir, por isso devemos estar atentos, em alerta, buscando discernimento espiritual necessário para identificar cada armadilha preparada pelo diabo, para distraí-lo da grande obra, do grande projeto, do grande direcionamento de Deus para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Há uma grande obra a ser feita, e esta grande obra é espiritual e deve ser feita com os joelhos na presença de Deus, ajoelhados orando, uma vida de oração. Jesus nos exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, não deixe as brechas do inimigo atuar na sua vida e na sua família. Lembre-se sempre, ele não desiste de atacar você. Se fosse fácil, você não tinha que manter o foco. Se fosse fácil, você não tinha que evitar distrações. Se fosse fácil, todos nós poderíamos ficar tranquilos se não tivéssemos que lutar para manter o foco na grande obra. Essa luta constante para manter o foco na grande obra, ela só existe porque existem inimigos que buscam tirar o nosso foco. Eles aqui, representados por Sanbalat e Gesem, podemos trazer para o lado espiritual, para as nossas vidas, representam aqueles ou aquilo que quer sempre tirar o nosso foco de Deus, da grande obra, do grande projeto. Existem inimigos ocultos e muitas vezes eles estão nos detalhes. Por exemplo, quando você, para tentar levar algum tipo de vantagem em algum negócio, você tem que ocultar alguma coisa, você usa de expedientes ruins. Bom, esses são inimigos que tentam você para fazer aquilo que não é certo. Mas se você tem a consciência, está no foco de que existe um grande projeto, uma grande obra de Deus e que você faz parte disso no tempo, você vai manter o foco e ser perseverante. Este é o terceiro ponto da nossa lição. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. Quando estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra as nossas vidas. Devemos, portanto, perseverar em Deus, perseverar no Senhor. Tenho certeza que fazer todo aquele projeto para Neemias não foi fácil. Se você ler todo o livro, e nós estamos estudando pontos importantes do livro de Neemias, mas se você ler com calma, cada passagem, você vai ver que não foi uma tarefa fácil. Não foi fácil manter o foco, não foi fácil atuar contra os inimigos. Também a perseverança é um grande exercício para a nossa vida. Mas se estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra as nossas vidas. Devemos, portanto, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor, a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória, a fim de que seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. Ou seja, a fim de que a grande obra de Deus seja manifesta. Neemias perseverou, pois tinha certeza que não estava tocando um projeto puramente humano. Não era uma obra de seu próprio coração, mas sim uma grande obra que surgiu da parte do Senhor, que veio da parte de Deus. Ele estava cumprindo um projeto, um propósito, ainda que a sua ação nesse propósito fosse liderar o povo à construção, mas ele tinha consciência de que havia
que ele estava em obediência a um propósito maior, a uma direção maior, a direção de Deus. Mas era sim uma grande obra que surgiu no coração do Senhor dos Senhores, que deu a visão, abriu as portas dos recursos necessários para que essa obra fosse assim realizada. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, e por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e nos direcionará, direcionará os nossos passos, se formos completamente humildes diante dele, consagrados somente a ele. Ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos lembrar-nos das palavras do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Jesus, pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos, não pensamos em desistir, ao contrário, avançamos na força, dependência do Senhor, sabemos que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vida. Não esqueça que o Senhor quer usar a sua vida para que muitas vidas sejam transformadas. Vemos aqui, portanto, que ele tinha foco na missão. Neemias tinha foco na missão, de que ele tinha consciência de uma grande obra. Neemias sabia que existiam inimigos para tirar ele do foco, para trazer para ele a ideia de que a obra, o propósito que ele tinha, estava apenas circunscrito às suas atividades de líder, às suas atividades de política entre aquelas lideranças ali. Queria tirar o foco do propósito da grande obra. E Neemias foi perseverante na consciência de que ele tinha um grande projeto, de que ele tinha uma grande obra. Eu quero terminar falando aqui o para pensar e agir para a nossa vida e para as nossas reflexões. Qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Você tem a consciência da grande obra de Deus, do propósito de Deus, da obra de Deus? Como você tem se preparado para esta grande obra? Você acha que a sua vida de oração é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que sua vida de oração melhore? 4. Você tem identificado as armadilhas do inimigo para a sua queda, para que você tire o foco deste grande projeto, do grande projeto de Deus, da grande obra de Deus? 5. Quais são as armadilhas do mal que tem retirado você do foco da grande obra, do grande propósito? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida e que você não perca o propósito nesse projeto de recomeçar. O projeto desta lição, deste trimestre, foi, através dos estudos dos livros de Esdras e Neemias, montar todo um projeto de fazer com que no processo de um recomeço, de algo novo da vida, você possa ganhar etapas, você possa galgar novos desafios e vencer nesse projeto de recomeçar. E um deles é ter a consciência da grande obra, do grande projeto de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, abençoa-nos para que não percamos o projeto do Senhor sobre nossa vida, para a grande obra que o Senhor tem, ó Deus, que vai ser consumada no fim dos tempos, o grande projeto, e que nós somos parte disso. Ó Deus, com esta consciência, que possamos não esmorecer, não perder o foco, não sucumbir diante das dificuldades, diante dos inimigos, mas sim perseverar, ó Deus, debaixo da Tua graça e da Tua glória, e para a glória de Deus, possamos cumprir, ó Deus, aquilo que é o propósito do Senhor em nossa vida. Ó Deus, que possamos não perder esta consciência da grande obra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.